Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo, mas antes de fazê-lo, quero informar que meu site já está no ar. Eu fiz até um vídeo orientando as pessoas que queiram comprar os DVDs, saber como lidar com PagSeguro, com PayPal, quais os procedimentos, a forma que comprar. Então, meu site www.professorfabiosabino.com.br já está no ar, tá certo? Bom, gente, o DVD de hoje, o vídeo de hoje que eu quero fazer é o seguinte: Jesus, ele aboliu a lei ou não? Algumas pessoas acham que sim, pelo fato de existir Antigo e Novo Testamento. Aí mora uma grande problemática. As pessoas têm o livro Bíblia hoje, Antigo Testamento, como realmente o Antigo Testamento e o Novo como o Novo Testamento. Porém, o vocábulo, primeiro que esse Antigo Testamento, Novo Testamento como nomenclatura, nem existe. Os judeus chamam de Tanar, que viria a ser Tanar. T de Torá, N de Neviim, Q de Ketuvim. É uma forma que existe para designar a coleção dos livros antigos, tá? Então é leis, profetas e escrito. O Novo Testamento, como alguns o chamam, seria Berit Hadashah, ou Nova Aliança. Então, Berit, ou alguns pegam diatek no grego, então deveria ser aliança. E quando se fala de aliança, uma nova aliança, ela não inutiliza a aliança antiga. Exemplo. O Eterno fez uma aliança com Noé, que não destruiria mais a terra por um dilúvio. Então fez uma aliança. Depois é feita uma aliança com Abraão com a circuncisão. É uma aliança. Então as alianças sempre existiriam. Uma aliança nova, ela não inutiliza a aliança anterior. Aí está o problema. Onde as pessoas se baseiam? Justamente no texto de Mateus, capítulo 26, versículo 28, que algumas pessoas pegam essa expressão, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então a versão ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Atualizada, que também traz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Se a pessoa pegar uma outra versão em português, que é a ARA, Almeida Revista Atualizada, vai trazer Nova Aliança, porque isto é o meu sangue, o sangue da Nova Aliança. Que no grego a expressão para aliança é diatek, tá aqui, diateques, tá? Agora, o conceito do aramaico, ou da peshita, como alguns a conhecem, traz uma outra expressão, tá? Que é a expressão diatica ou diatek. Então, diatica. Então, nós temos a expressão em aramaico que está aqui. Diatica, essa é escrita. Que na verdade é aliança. Então, essas pessoas pegam, escrita no Testamento. Por quê? Primeiro, o Ministério do Salvador, vamos colocar dessa forma, ele atua numa legislação que é a Tanar. Ele não sai dela. Quando ele morre, ele continua nessa aliança, ele não mudou a lei. Primeiro que para quem acredita que ele é Deus, que esse vai ser o próximo vídeo que eu vou estar fazendo sobre trindade e divindade e humanidade do Salvador, de Jesus. Então quem acredita que ele é Deus, ele não pode invalidar aquilo que ele mesmo constituiu. Isso não existe, tá? Ele não pode invalidar. Agora, quem traz a ideologia parecendo que houve realmente uma abolição dessa lei, no sentido de, não digo desfazê-la, mas não trazer mais um cumprimento, as pessoas viverem para praticar aquela lei, quem traz esse conceito é Paulo. Porém, o próprio Salvador, olha só, vamos aos textos, olha, Mateus 5,17, ele diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Agora, o que as pessoas imaginam também? Quando ele diz que ele vai cumprir, então ele cumpriu na cruz, já acabou, não tem mais que cumprir a lei. Não, isso não existe. Primeiro que não foi isso que ele ensinou, primeiro que não foi isso que ele falou, e outra, não foi isso que ele fez. O que é cumprir? Eu cumpri na minha vida. Cumprir um objetivo. Esse é o sentido. Não que eu cumpra um objetivo para ninguém mais cumprir. Isso não existe. Dentro do aspecto de vida física, não tem como, eu vou cumprir alguns aspectos da minha vida e ninguém mais vai cumprir isso. Não, isso aí não tem. Então ele cumpriu no sentido de cumprir aquela legislação. Não no sentido de cumprir e inutilizá-la para que ninguém mais a cumprisse. Não é isso, tá? Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, até passar. Vamos pegar um sentido aqui, como o livro do Apocalipse, como alguns queiram utilizar. Então, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, lógico, se trata de uma figura de linguagem, tá? Nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Bom, então se o céu e a terra não passou, então a lei ainda continua estando em vigor. É o que está escrito em Mateus 5,18.
Mateus 5, 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Isso faz parte do decálogo. Outra coisa que as pessoas não entendem é que existe decálogo, lei de Moisés e tradição dos anciões. São coisas distintas que os judeus separam. Decálogo é uma coisa, lei de Moisés é outra, que é a tradição oral, e tradição dos anciões, outros tipos de leis são outras, são coisas distintas, é onde as pessoas confundem, tá? Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Olha o que Jesus diz em cima desse mandamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Agora vem a pergunta, o que é pior? Não é a lei? Jesus foi contra a lei do matar? Não, pelo contrário. Não que ele radicalizou, ele aprofundou um pouco mais esse conceito bem moral mesmo. O que ele está dizendo? Olha, só o fato de você irar e não matar, você já está errado. Agora vamos pegar então que Jesus cumpriu toda a lei na cruz. Aí eu pergunto, então agora a pessoa pode matar? Então a pessoa pode irar-se? Pode se irar a ponto de matar alguém? Isso não é na prática, nós sabemos que não é isso, gente. O que as pessoas entendem? Parece que é uma porção mágica. Jesus morreu na cruz, agora ninguém se ira mais. Não. Agora ninguém se prostitui mais, agora ninguém mente mais. Isso não existe. Então Jesus, ele não aboliu lei alguma. Veja bem, agora, algumas leis tradicionalistas dos anciões, sim. Não que ele aboliu, ele deixou de cumprir. É diferente. O que é abolir? É você ser, como está acontecendo no nosso país, é você chegar numa Constituição e anular aquela lei. E dar liberdade para todo ser humano. Isso é abular. Isso é você abolir. Isso é você anular a lei. Só que isso Jesus não fez. Jesus não chegou na Tanar, pegou a Tanar e falou, ó, essa lei aqui vocês não vão cumprir mais, eu sou o juiz aqui, eu quem decido tudo. Isso nunca existiu. Né? Isso nunca existiu. Então, quando se fala abolir, o que é abolir? É você ter autoridade suprema para desfazer. Tudo bem, vamos colocar que ele teve autoridade, mas ele desfez. Ele pegou a Taná lá e fez as suas alterações na Taná, na escrita, para as pessoas, aquelas leis não serem promulgadas mais? Não, isso não aconteceu. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, depois tem o Mateus 5, 23 e 24. Se pois, olha só, uma lei cerimonialista. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, conforme a legislação, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faz a tua oferta. Acabou. Ele foi contra? Não. A lei cerimonialista está aqui. Ele foi a favor da lei cerimonialista. Ele não foi contra. Agora, se ele é Deus, sabe que vai morrer na cruz e vai abolir, como é o que as pessoas ensinam por uma ideologia de Paulo, é aonde está morando o perigo. Quer dizer, o Salvador não ensinou isso, aí vem Paulo e ensina. Aí você quer saber quem está certo e quem está errado? Compra o DVD, Paulo versus Jesus, quem seguir que você vai saber. Mateus 6,17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. De onde que vem esse conceito? Jejuares. Quando a pessoa jejuar, ungir a cabeça e lavar o rosto. É só você analisar as tradições. E aqui é Jesus quem está falando, segundo o raciocínio do escritor Mateus, tá? Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está ratificando. Mateus 8,4. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, quando Jesus curou, o rapaz, mas vai, mostra-te ao sacerdote ao sacerdote fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então Jesus não aboliu e Jesus não foi contra essas leis, não. Está claro aqui o texto. Mateus 12,12. Quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem, a lei do sábado. Ou seja, Jesus cura um rapaz. Existia a tradição dos anciões, que era contra algumas questões do sábado. Aí o que Jesus coloca é o seguinte, se vocês circuncidam alguém no sábado para fazer o bem, a circuncisão, era este jovem, então por que eu não posso fazer o bem à pessoa? O bem é do mesmo jeito, né? Então não existe exceção, o bem é o bem e acabou. Mateus 15, 2 ao 3. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões. Isso aqui que Jesus foi contra. Então os discípulos estavam transgredindo a tradição dos anciões e não a lei, decálogo. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredi vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vocês estão vendo coisas distintas aqui?
Então o que Jesus não cumpria era a tradição, nem todas, tá? Nem todas a tradição dos anciões, como é esse caso aqui. Mas Jesus cumpriu o mandamento do Eterno. Porque se o mandamento vem do Pai, ele é filho do Pai, ele é filho do Eterno, ele vai transgredir aquilo que o próprio Pai estabeleceu? Bom, mas quem ensina isso é Paulo. Paulo ensina isso. Paulo ensina que ele veio para abolir mesmo. Bom, só uma explicação. Mateus 15,6 ainda diz, ó, e assim validaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E tem gente que anule coisas boas por causa de tradições humanas e mesquinhas. É igual ao sistema religioso. Se você chegar numa igreja evangélica hoje, ainda mais para quem prega, isso já aconteceu comigo. Chegar lá e você não dobrar o joelho para orar, vai falar o que para você, tá vendo? Carnudo, teólogo, só tem lei, não dobra nem o joelho para orar. Por quê? Porque a pessoa vive uma tradição, não é isso? Se você for na igreja, não vai de terno e gravata. Não, tá errado, não, já se viu, diante do juiz vai de terno e gravata, diante de Deus que é o melhor. E onde está escrito que Deus exige um negócio desse? O que é isso? Tradição humana. Então há pessoas que seguem a tradição humana e transgridem o próprio mandamento de Deus, que é amar a Deus e o próximo. Onde essa pessoa está amando o próximo? Isso é religiosidade. O que é religiosidade? Quando a pessoa vive de tradição. Há tradições que são boas, sim. Agora há tradições não, né, gente? Aí sai recriminando todo mundo. Bom, deixa pra lá, vai. Mateus 15,9, aí diz assim acerca dessas tradições humanas. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então tem pessoas que ensinam doutrinas que é preceito de homem. E quem é que ensinou doutrinas que era preceito de homem? O próprio Paulo. Paulo ensinou várias doutrinas que era preceito dele mesmo. Eu quero, eu acho. Isso é doutrina de Paulo, né? Como o véu, como o cabelo comprido, é doutrina de Paulo, é preceito humano, não é preceito divino, é uma axiologia dele, como tantas outras coisas também. Bom, Mateus 19,17 diz assim, ó, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, tá vendo? Guardar os mandamentos era uma forma de entrar na vida eterna. Mateus 19,18, o que diz também? E lhe perguntou um doutor da lei, não, esse mesmo. Quais? Respondeu Jesus. Não matarás. Ó, se Jesus fosse contra o decálogo, hein? Ó. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse decálogo, irmão, Jesus não aboliu em cruz alguma e outra. Não existe um registro nos 4 evangelhos que diga que Jesus, no ato da cruz, aboliu. Professor, mas diz lá, está consumado. O que está consumado? O ministério dele, meu filho, não a lei. Está escrito lá que ele consumou a lei, ele falou isso? Está consumada a lei? Não, está consumado o objetivo dele, que ele veio na terra fazer. Ou do que ele cumpriu. Mas não que ele aboliu alguma lei. Ele foi contra a tradição humana dos anciões. Não confunda as coisas agora. Me encontro nos 4 evangelhos. Mas foi Paulo. Paulo é Paulo, irmão. Esquece Paulo. Esquece Paulo. Né? Mas que Paulo escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo? Então, o que eu estou falando para você aqui também é inspirado pelo Espírito Santo. Mania que o povo religioso tem, né? Quando não tem argumento para refutar o fundamento que o próprio escritor escreveu acerca de Jesus, porque às vezes Paulo tem mais autoridade do que Jesus, né? As pessoas falam o quê? Paulo também foi inspirado pelo Espírito Santo. Então Paulo teve muito mais autoridade do que o próprio Jesus. É o que muitos acreditam. E essa é a verdade, nua e crua. Ou não é? É. Né? É só mexer um pouquinho com Paulo, tem gente que não gosta. Como se ele fosse um Deus. Bom. Lucas 10:25. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta do doutor da lei. Preste bem atenção. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é isso? O que Jesus respondeu para ele? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como interpreta? Jesus deveria ter falado assim, ó. Você quer saber o que você deve fazer para herdar a vida eterna? É simples, me aceita. Me aceita como teu Salvador e Messias, que você herdará a vida eterna. Foi essa a resposta que Jesus deu? Lê aí Lucas 10:25, vê se foi essa. Foi? Não, né? Então Jesus, para você agora, Jesus então mentiu, mas Jesus não veio para salvar a humanidade. Aí você discute com Mateus, discute com Lucas e discute com Jesus. Porque Jesus falou para o doutor da lei, né? Ele fez, a pergunta dele é claro que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Não falou vida eterna, falou vida eterna. Ok? Vida eterna, né? Aí ó, o versículo 10:28. Então Jesus lhe diz, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Faz o quê? O cumprimento da lei e vive. Acabou, meu filho. Agora Jesus aboliu a lei? Se Jesus condicionou a salvação perante a lei, que é onde Paulo é contra, Paulo diz que a salvação não é pela prática da lei, é pela fé. Então Jesus errou?
por ter ensinado isso a um doutor da lei perito? E agora quem está certo? Jesus ou Paulo? Aí você escolhe quem você quiser. Então, para deixar bem claro que Jesus não aboliu lei alguma, tá certo? Então está aí esse vídeo aí para vocês. Tem muito mais para não delongar esse vídeo aqui. Então fiz esses comentários para vocês verem. Jesus não aboliu lei alguma, Jesus foi contra a tradição e o cumprir, né? O cumprir de Jesus é o cumprir o seu ministério e não cumprir uma legislação para que ninguém viesse a cumpri-la ou a cumpri-la no futuro. E outra questão, o Novo Testamento que está escrito lá onde eu li nos Evangelhos não tem nada a ver com o Novo Testamento. Ali é uma nova aliança e a instituição de uma nova aliança, ela não inutiliza uma aliança anterior. Então tem que tomar cuidado com o que as pessoas vêm falando e ensinando. Agora, faz uma escolha, né? Se você é cristão, quer seguir Paulo, então siga Paulo, esquece Jesus. Volto, preste bem atenção nos textos que eu coloquei. São claros, nítidos e de fácil entendimento. Muito obrigado, até a próxima a todos vocês e tchau, tchau.